Queridos, tirar a máscara, pastor. Eu sou pregar de máscara. Alguns tempos atrás eu contei essa história aqui de como os pássaros eles saem de um destino para o outro. Eles saem em grupos, e é interessante ver que quando eles viajam, eles fazem uma forma de ver. Se olha para cima, você vê que eles estão como se fosse uma forma de ver. E é interessante que quando eles estão voando com essa forma de ver, existe um que puxa o restante. O que está na frente, ele é responsável em puxar o restante. É uma espécie de líder. E como líder, ele tem os seus direitos de escolher por onde ele vai passar. E a escolha dele vai trazer consigo o caminho da onde os outros também irão passar. Então, esse pássaro líder é ele quem escolhe se ele vai voar alto ou se ele vai voar baixo. É ele quem escolhe se vai parar ou se vai continuar. É ele quem escolhe se vai para a esquerda ou vai para a direita. Ele tem total direito porque ele está na liderança. Só que, da mesma forma que ele tem direitos, ele também tem deveres. E o dever do pássaro líder é, independente das circunstâncias a qual vier contra a sua vida, ou contra o seu voo, ele não pode fraquejar. Porque atrás dele existe um bando de pássaros que está olhando para ele. E eles precisam olhar para ele porque eles precisam seguir exatamente aonde ele vai. O pássaro da frente é o pássaro que recebe o vento mais forte que vem ao contrário. Quem vem na frente recebe o maior vento. Quem aqui anda de moto, Beto pode testemunhar. Quando você está atrás de um caminhão, se você vacilar, ele te puxa para dentro da traseira dele. Porque o caminhão está cortando o vento daquele que vem atrás. E o pássaro líder, ele faz exatamente isso. Ele corta o vento para aqueles que vêm atrás. E por ele estar na frente, ele se esforça muito mais. Por ele estar na frente, ele se cansa muito mais. Por ele estar na frente, ele se fadiga muito mais. Ele tem autonomia e autoridade para ir por onde ele quer que vá. Mas ele não pode fraquejar quando ele vir de encontro ao vento contrário. Ele não pode fraquejar quando ele se deparar com um galho de uma árvore caindo e batendo sobre si. Ele não pode fraquejar quando vier contra. Ele precisa permanecer. E por que ele precisa permanecer? Porque existe um grupo de pássaros que está se espelhando nele. Existe um grupo de pássaros que está olhando para ele, está buscando motivação nele. E é interessante que esse pássaro parece que chega um momento que ele cansa. E automaticamente aquele que estava na frente, ele sai da frente e vai para trás. E aquele que estava atrás dele agora passa a assumir a liderança. Por isso a importância de eu observar quem está na frente para que eu consiga dar continuidade ao trabalho. Aquele que está atrás agora está descansado, porque o que estava na frente estava carregando todo o peso. E por ele estar descansado, agora ele consegue ter fôlego para dar continuidade ao trabalho. Ele dá continuidade ao seu direcionamento, ele dá continuidade à sua viagem. E quando ele cansa, ele sai da frente, o que vem atrás assume a posição. E você vai perceber que na viagem deles, eles vão fazer essa troca diversas vezes. É necessário ter um líder, é necessário observar o líder, e é necessário acompanhar o líder. E é interessante que quando você traz isso para dentro da igreja, nós trabalhamos da mesma forma. O nosso pastor é o líder, e ele puxa os pássaros que vêm atrás. Só que por ele ser líder, ele tem direitos, e os direitos dele é: eu vou por onde eu quiser, ou melhor, por onde Deus me mandar ir. E se porventura um desses caminhos que eu escolher ir for um caminho de pedregais, eu preciso continuar, porque atrás de mim tem um bando de pessoas.
E essas pessoas, elas se espelham em mim. E é bem verdade que quando acontece alguma coisa dentro da igreja, um jovem cai, alguém cai em adultério, alguém falha, o pássaro que vai apanhar é o pastor. Ele é que vai apanhar. Não é a pessoa que caiu, pastor Douglas, que vai apanhar. É o pastor da igreja. Não é o jovem que caiu que vai apanhar. É o pastor da igreja. Então o vento contrário vem todo nele. Só que como homem, ele cansa. E no momento que ele cansa, ele precisa descansar, porque ele é ser humano. Como pastor, ele tem famílias, e como tem família, ele precisa ter tempo com a família dele também. Como homem, ele precisa ter tempo de lazer. Como homem, ele precisa ter tempo para sua esposa. Então ele precisa sair da frente. Tem momento que ele precisa ir para trás. Só que ele só consegue sair da frente se houver alguém, algum pássaro, disposto a assumir o trabalho, a dar continuidade à viagem, a dar continuidade ao projeto. E é por isso que o pastor sai e entra os obreiros. É por isso que os obreiros saem e entram os jovens. É por isso que os jovens saem e entram as mulheres. Porque senão a gente não conseguimos chegar aonde o nosso objetivo, que é levar nós todos ao céu. Ele é o líder. E hoje é dia dos pais. E os pais trabalham da mesma forma. Eles trabalham nos guiando. Eles trabalham nos orientando. Eles trabalham nos mostrando o caminho. Porque vai chegar uma hora que ele não vai estar conosco. Vai chegar uma hora que o seu pai não vai estar com você, se é que ele já não foi. Vai chegar uma hora que ele vai ter que sair. E é hora de você assumir o posicionamento. É hora de você dar continuidade àquilo que ele te ensinou, aquilo que ele te mostrou, aquilo que ele tentou te fazer. Porque no fundo, teu pai queria que você desse continuidade à viagem, desse continuidade a chegar no destino. E é interessante que a Trindade também trabalha dessa forma. Quando você estuda o Velho Testamento, você vai perceber que o pássaro que está na liderança é o Pai. É Deus quem está operando. O texto diz que Moisés levanta o cajado, mas quem sopra sobre o mar é Deus. Josué ele rodia as muralhas, mas quem derruba as muralhas são Deus. Sansão ele pega uma queixada de jumento, mas quem derruba os homens é Deus. Davi ele roda a pedra e joga, mas quem derruba o gigante é Deus. É como se Deus estivesse dizendo, é o meu momento, o momento do pássaro Deus operar. E é interessante que João vai dizer que no princípio Jesus Cristo estava com ele, porque Jesus Cristo era o verbo. E o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas pelo verbo. Então Cristo está com ele no princípio, só que ele não aparece. O Espírito está com ele, o único momento que ele aparece é quando ele está pairando as águas. É quando ele está sobre as águas. A partir desse momento eles não aparecem mais, só quem aparece é o Pai. E o Pai está operando e está dizendo, é assim que vocês irão continuar. É como se Cristo estivesse atrás do Pai e o Espírito estivesse atrás do Filho, dizendo, por aqui vocês vão seguir, por aqui nós iremos seguir, por aqui nós iremos chegar. Mas parece que chega no Novo Testamento, nos Evangelhos, o Deus Pai sai de cena e o Filho assume o posicionamento. É como se o Deus Pai dissesse para ele, trazendo para os dias de hoje, para essa introdução, filho, o Pai cansou, é o seu momento. E a partir de agora é Cristo quem opera. E a Bíblia diz que ele está operando tanto que ele passa, alguém toca na orla e é curado, é estancado na hora. Ele está operando tanto que alguém está caído de joelho e ele fala, levanta e anda, e essa pessoa sai andando que nunca andou. Ele está operando tanto que aquela pessoa nunca enxergou, ele cospe, faz barro, lodo, coloca nos olhos dessa pessoa e essa pessoa passa a enxergar. Ele está tanto no momento dele que ele toca no ouvido de um e de outro e essas pessoas começam a escutar. É o momento do pássaro filho operar e o Espírito está atrás dele. Ninguém está vendo, mas o Espírito está atrás dele. E quando ele vai entrando no livro de Atos dos Apóstolos, no final do Evangelho ele diz, eu vou subir para o Pai, mas eu vou enviar outro pássaro, e este outro pássaro os guiará, esse outros pássaros o conduzirás, esse outro pássaro irá fazer com que vocês dêem continuidade à viagem. Aí nós entramos no livro de Atos dos Apóstolos e percebemos que agora é o momento do Espírito Santo. E o livro de Atos dos Apóstolos ele não tem fim. Ou seja, o momento é do Espírito Santo.
O momento não é do pregador ABC, é do Espírito Santo. O momento não é do levita ABC, é do Espírito Santo. O momento não é do homem, não é da mulher, é do Espírito Santo. Quando eu permito que o Espírito trabalhe, ele opera, ele transforma, ele edifica, ele enche a casa com a sua glória. Isso é tão verdade que os 2 templos que foram inaugurados, eu falei isso aqui alguns dias atrás, o de Moisés e o de Salomão, ninguém operou, porque era o momento do Espírito Santo. O problema da igreja brasileira e mundial é parar o Espírito Santo, é não permitir que ele trabalhe. Por quê, pastor? Eu estou colocando o que eu sei na frente das revelações do Espírito. Eu estou colocando os meus títulos na frente da revelação do Espírito. Ou seja, eu tiro o Espírito do lado e digo: eu não preciso de você, porque agora é o meu momento. O pregador A, B, C. E é por isso que tem igrejas, aleluias, que estão passando por dificuldades, porque o Espírito Santo não consegue mais falar na igreja. Ele não consegue mais se comunicar à igreja, porque as pessoas têm trazido pessoas e pregadores e cantores que talvez já não tenham mais tempos de intimidade com Deus, que traz uma mensagem enlatada, uma mensagem para encher o ego da igreja, uma mensagem atrás de agenda, uma mensagem atrás de receber algo em troca. E Deus está olhando e está dizendo: ei, é o meu momento, eu preciso falar. Eu necessito falar, eu preciso me comunicar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta noite eu quero te dizer: o momento é do Espírito Santo, e se Ele quiser operar dentro dessa igreja hoje, eu não preciso pregar, Ele opera sem que eu pregue. Eu não preciso abrir a boca, Ele opera sem que eu abra a boca. Ele não depende de mim para nada. Se Ele quiser, Ele enche essa casa com a sua glória, e nós nos prostramos somente em adoração a Ele, porque o momento é do Espírito Santo. Só que eu preciso identificar algo, que se eu tenho um líder, e eu não consigo observar no líder os ensinamentos que eles estão me passando, quando ele sair de cena eu não vou conseguir permanecer. E nós estamos passando por um período de pessoas que se desviaram do meio do caminho por conta da presença de um líder. Porque essa pandemia trouxe para dentro de São Paulo, o Brasil e o mundo, a falta de cultos dentro da igreja. E a falta de culto dentro da igreja fez com que os líderes saíssem de cena, e isso fez com que algumas pessoas não conseguissem dar continuidade ao processo. Pessoas que voltaram a beber, pessoas que voltaram a se drogar, pessoas que voltaram para o adultério, pessoas que largaram as suas esposas, e por aí vai, por conta da falta de um líder. Então nós precisamos entender que nós precisamos dar continuidade àquilo que os nossos líderes nos passam, e para isso nós precisamos estar de olho nele. O texto que nós lemos fala de uma navegação. E uma navegação é sair de um lugar para chegar até o outro. E todas as vezes que eu saio de um lugar para ir para o outro, eu preciso ter um planejamento. Eu não consigo sair de um lugar e estar no outro sem ter um planejamento. Para que eu chegasse hoje aqui, eu tive que fazer um planejamento. Por onde eu vou subir? Eu vou pela escadão, eu vou pela rua de baixo, eu vou pela rua de cima, ou quem veio de carro, qual que é o itinerário que eu vou tomar? Existe um planejamento. E quando se fala de planejamento, existem 2 fatores: fatores internos e fatores externos. Fatores internos são aqueles que você domina, está sob o seu controle. Fatores externos são aqueles que não estão sob o seu controle. Toda empresa, no final do ano, ela faz aquele algo que é chamado de balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? É exatamente observar se o planejamento que foi traçado lá atrás, se ele deu certo. Eles vão olhar o que estava na mão deles e o que eles alcançaram, o que estava fora da mão dele e eles conseguiram alcançar, o que estava na sua mão e eles não alcançaram, e o que estava fora das mãos e eles não alcançaram. O que eles estão identificando é aonde nós precisamos melhorar, por que nós não conseguimos aqui, por que nós conseguimos lá. Ele está então fazendo a sua contagem. E na nossa vida não é diferente. Todo final de ano você renova os seus votos. Todo final de ano você faz o seu planejamento. Todo final de ano você coloca as suas metas. Toda virada de ano você dobra o seu joelho e diz: Senhor, esse ano eu vou mudar. Esse ano eu vou evangelizar mais. Esse ano eu vou louvar mais.
esse ano eu vou me ler mais a Bíblia, esse ano eu vou pregar com mais vontade, esse ano eu vou convidar mais pessoas, esse ano eu vou frequentar mais a casa do Senhor. Todo final de ano a gente faz planejamentos. Eu fiz 3 planejamentos nesse final de anos, nessa virada de ano. O ano passado eu passei mal 2 vezes, tive um mal súbito. E eu fui no médico e ele falou: seu colesterol está muito alto. O meu primeiro planejamento foi: eu preciso emagrecer, eu preciso controlar o meu colesterol. Só dependia de mim. Planejamento com fator interno, só depende de mim. Reprogramei a minha mente, reprogramei minha alimentação. Enquanto todo mundo em casa comia pizza, eu estava comendo alface, pastor. E eu comia alface na hora da pizza, porque se eu comesse depois, eu ainda queria comer a pizza. Então eu tinha que comer alface na hora que eles estavam comendo a pizza. Abobrinha, jiló, e por aí vai. Só comida gostosa. Foram mais de 4 meses sem comer arroz e feijão. Chegou uma hora que eu consegui chegar no meu peso. Hoje eu voltei a comer tudo. Só que parece que eu dei um reset no corpo, pastor. Eu não volto mais o peso, pastor. Ficou naquele limite ali, dali não sai. Eu consegui atingir essa meta. A minha segunda meta foi: eu preciso dobrar as minhas rendas. Só que isso não depende somente de mim. Depende de mim e depende da social, depende do político e depende do econômico. O que aconteceu? Pum, estourou a pandemia. Eu fui mandado embora. Como se aumenta as rendas se você não trabalha? Esse é o meu pensamento. E o pensamento de Deus é: você fez um projeto, você tinha uma meta, então agora eu estou te dando a oportunidade. Porque se você continua trabalhando, você só tem um teto salarial. Agora quando você sai e abre a sua mente e vai empreender, você consegue muito mais. Então vai depender de mim, ou seja, as situações que acontecem interna ou externa, depende mais de mim do que de Deus. Por quê? Porque quando eu assumo um projeto, quando eu assumo uma meta, e quando eu meto a cara, eu não posso me preocupar com as situações que estão acontecendo ao meu redor. Eu preciso continuar acreditando que Deus vai me abençoar. Então, independente de estar trabalhando ou estar desempregado, independente de ter o cargo, ser promovido ou não ser promovido, se a sua meta é dobrar, se a sua meta é triplicar, continua buscando a tua meta, continua no teu objetivo, continua, aleluia, se entregando, porque Deus vai fazer de alguma forma a tua visão abrir e você prosperar. E a outra meta foi crescer espiritualmente. Não depende só de mim, 50% eu e 50% Deus, porque eu preciso me entregar aos estudos, mas Deus precisa descer com a graça sobre a minha vida. Então existem fatores internos e fatores externos. E nessa viagem, o que não faltou foi esses 2 fatores. E quando você lê o texto, você vai observar que Paulo se manifestou, o piloto e o mestre se manifestou, e o vento se manifestou. E isso aqui fala de 3 vozes. A primeira voz que nós escutamos, segundo a psicologia, a gente escuta pelo menos 3 na nossa mente aí. A primeira voz que nós escutamos é a voz de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 1. Verso 16. Vai dizer, a pastora vai colocar aqui pra gente. Gênesis, verso 2:16. Vai dizer assim, ó: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podeis comer livremente. Passa, pastor. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não coma, não comerás, porque o dia em que comer, certamente morrerá. É a voz de Deus. A voz do diabo está em Gênesis 3, 4 e 5. Gênesis 3, 4 e 5. Olha a voz do diabo. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. A voz do diabo. E a voz do homem está em 3:6. Gênesis 3:6. É o próximo. 3:6, que vai dizer: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e a ele também comeu. São as 3 vozes que está dentro do texto. Quando você olha no capítulo 10,
do 27, onde nós estamos lendo, o escritor vai dizer o seguinte: dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muitos danos, não só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. É a voz de Deus falando por intermédio de Paulo. Só que em seguida, no capítulo de número 11, nós vamos escutar a voz do diabo dizendo: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de perecer que se partisse dali. É a voz do diabo dizendo: ó, ei, Deus está dizendo para parar, para não continuar navegando. Paulo disse: não vamos. O capitão e o mestre diz: continua, é mentira, não vai acontecer nada. E a voz do homem vai estar no capítulo de número 13, que vai dizer: e soprando o vento sul, brandamente lhe pareceu terem já o que desejavam. Ela come do fruto, vê que o fruto é bom, come e fala para o marido: toma, prova. Não aconteceu nada. As três vozes estão dentro do texto. A nossa dificuldade é não conseguir identificar a voz de Deus. A dificuldade da nossa geração é não conseguir identificar a voz de Deus. E por que nós não conseguimos identificar a voz de Deus? Porque nós não tiramos mais tempo para estar com Ele. Nós não tiramos mais tempo para ler a Bíblia. Nós não tiramos mais tempo para estar relacionado e ligado a Ele. Porque quando você busca um pouquinho a história da igreja no passado, você vai perceber que a diversão do cristão era ler a Bíblia. A diversão do cristão era buscar conhecimento dentro da Bíblia. Não existia entretenimento como nós temos nos dias de hoje. Inclusive, nós íamos para a casa de alguns cristãos e a televisão estava dentro do guarda-roupa, porque nem televisão eles podiam assistir. O que eles tinham para fazer para tirar tempo era ler a Bíblia. Então eles conseguiam escutar a voz de Deus e conhecer a voz de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que tem acontecido? Nós estamos confundindo voz de Deus com voz de homem. Muitos homens pregando-se dizendo ser voz de Deus, pregando o que eles querem, passando o que eles desejam, buscando fazer agenda, buscando ter conhecimento, buscando ter status. E Deus está sentado no trono dizendo: ei, o tempo é meu, quando eu vou começar a falar? O tempo é meu, quando eu vou começar a me comunicar? O tempo é meu, quando vocês vão me ouvir? O que eu quero te dizer nessa noite é: Deus precisa e Ele necessita falar conosco, mas o tempo não está deixando Ele falar conosco, as atividades não estão deixando Ele falar conosco, os compromissos não estão deixando Ele falar conosco, as nossas diversões não estão conseguindo fazer com que Ele fale conosco. O que Deus está dizendo hoje no trono é: ei, igreja, minha noiva, eu preciso falar com vocês, eu preciso conversar com vocês. Eu sinto saudade de quando eu descia no jardim e vocês falavam comigo, se comunicavam. O que eu estou percebendo é: vocês até estão no jardim, mas estão atrás da árvore. Adão, aonde você está no jardim? Não adianta vir aqui tocar se não estiver conectado com Deus. Não adianta vir aqui louvar se não estiver conectado com Deus. Não adianta vir aqui pregar se não estiver conectado com Deus. Não adianta estar no jardim e estar escondido de Deus no meio dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos compromissos. Deus quer falar conosco. Ele quer falar. Ele só quer falar com a igreja dele. O noivo só quer falar com a sua noiva. Deixa ele falar. Para de se preocupar se a tua mensagem vai trazer uma eloquência. Para de se preocupar com o que vai estar certo, o que vai estar errado. Deixa Deus falar. Eu não sou muito velho, mas eu sou de uma época que a nossa preocupação era só vir para a igreja e escutar a Deus. Deixa Ele falar. Ninguém saía da casa para vir ver pregador. Ninguém saía de casa para ver quem cantava afinado. Ninguém saía de casa para ver se a igreja estava cheia ou estava vazia. Ninguém saía de casa para ver nada disso. As pessoas saíam de casa para escutar a voz de Deus.
Ei, deixa Ele falar, Ele quer falar com você, Ele quer se relacionar com você. É preciso sair de trás da árvore, é preciso voltar a se comunicar com Ele dentro do jardim. Só quer falar, só isso que Ele quer. Ele só quer se relacionar com a igreja dele. Ele só quer se comunicar com a noiva dele. Ele só quer que a noiva olhe para ele assim como ele olha para a noiva, porque ele te amou primeiro. Para que se preocupar com título? Para que se preocupar com credencial? Para que se preocupar com status? Para que se preocupar com posição? Ele quer falar. E se Ele quiser falar, Ele pega uma criança de colo e faz essa criança falar, porque Ele fez uma jumenta falar. Aleluias. Deixa Deus falar. Ele te colocou na terra para que você seja o Shekinah dele, ou seja, o veículo dele para caminhar nessa terra, permitindo que Ele fale. Mas nós não estamos deixando Ele falar porque não temos tempo para Ele. Passei mais de 30 dias dentro de uma obra dentro de casa. Cancelei um monte de convites, porque eu precisava finalizar uma obra. Mas o meu coração estava apertado, porque eu sei que Deus precisa falar. E tem uma geração que não deixa Deus falar. E Ele falou em 2019. De várias maneiras Ele falou em 2019. Em janeiro de 2019, a barragem de Brumadinho estourou. Várias pessoas morreram. Ele estava falando, mas os nossos compromissos não estavam permitindo que nós observássemos Ele falar. Em fevereiro de 2019, o Ninho do Urubu aqui, no Rio de Janeiro, o centro de treinamento do Flamengo, pegou fogo. Alguns jovens morreram. Deus estava chamando a nossa atenção, mas nós não estávamos observando o que Ele estava tentando falar. Em março, 2 atiradores entraram em uma escola em Suzano e mataram alguns jovens. Ele estava falando, mas nós não estávamos dando atenção para o que Ele estava falando. Ainda em março, 50 pessoas morreram em uma mesquita na Nova Zelândia. Ele estava chamando a atenção da noiva dele, só que a noiva estava muito atarefada e não conseguia escutar o que ele estava falando. Em abril, a catedral de Notre Dame pega fogo. Ele estava tentando falar e a igreja não estava tendo tempo para escutar a ele. A igreja não estava tendo tempo para dar ouvido a ele. O que ele estava dizendo é: ei, parem tudo que vocês estão fazendo, porque a navegação vai começar a ficar perigosa. É preciso parar um pouco, é preciso estacionar, é preciso voltar ao joelho, é preciso voltar aos montes, é preciso voltar às madrugadas. Vocês estão numa pilha muito grande, vocês estão numa correria muito grande e não conseguem escutar o que eu preciso falar com vocês. Ele estava dando sinal e ninguém estava dando ouvido. Aí nós fizemos um projeto gigantesco para 2020, dizendo: vai ser o ano do sucesso, o ano da vitória, o ano da virada, o ano disso, daquilo outro. De repente, pum, parou o ano. Sabe o carro novo que você comprou? Está na garagem, não pode sair, porque você está na pandemia. Sabe o terno novo que você comprou? Isso aqui é velho, Beto. Estava no guarda-roupa, eu fiz a mudança esses dias, achei ele lá. Mas estava na guarda-roupa, porque você não pode sair por conta da pandemia. Sabe aqueles rolês que você dava para o shopping? Não pode, mas o shopping está fechado agora. Sabe o trabalho que você não tinha tempo para ler a Bíblia, porque você tinha que ficar trabalhando? Pois é, não vai trabalhar. Eu vou ter que fechar porque é pandemia. Sabe as escolas e as faculdades que não deixavam você vir para a igreja? Pois é, não vai operar. O tempo que você não tinha para vir ou escutar Ele falar, agora você tem. O tempo que você justificava não ter para se relacionar com Ele, Ele está dizendo: agora você tem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tem mais trabalho, não tem mais faculdade, não tem mais praia, não tem mais shopping, não tem mais praça, não tem mais nada disso, porque a pandemia chegou. Agora o que você tem é tempo, mas não adianta ter tempo e estar sem comer. E o que Paulo vai dizer é: há 14
dias que vocês não comem. Não adianta estar dentro de uma quarentena e não se alimentar. O que ele está dizendo é: vocês continuam sem escutar a minha voz. Porque o problema era o tempo, o problema eram as tarefas, o problema eram as atividades, mas agora não tem nada disso e vocês continuam sem ouvir a minha voz. O que Paulo vai dizer no capítulo 14 é necessário comer, porque se você não comer, você não vai resistir. O que tem de pessoas morrendo espiritualmente, o que tem de pessoas parando pelo meio do caminho, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, porque não se alimenta mais da palavra do Senhor. Capítulo 21 ele vai se pôr de pé de novo, e ele vai dizer no capítulo 21: era necessário que vocês me escutassem e teriam evitado tudo isso. É como se Deus estivesse falando: ó, se vocês parassem para me escutar, nada disso estaria acontecendo. Só que vocês não escutaram, e por conta disso, alguns danos vai acontecer. O que mais está acontecendo são danos. Pessoas perderam o emprego, pessoas perdendo entes queridos, pessoas perdendo a dignidade, pessoas perdendo a sua vida. Porque não tem como, depois que você foi, não tem como, as consequências vão vir. Só que ele vai dizer no capítulo 23: eu tenho um negócio para te dizer. Essa noite, enquanto vocês estavam lutando para não morrer, eu estava falando com Deus. Porque no capítulo 23, pastor, missionário Isaías vai dizer que desceu um anjo dentro do barco e começou a falar com Paulo. E o anjo começou a dizer para ele: ei Paulo, não se preocupa, porque a partir de agora eu estou dando o controle do navio para você. Pastor, não estou entendendo. Sabe o centurião que mandava no navio? Sabe o piloto? Sabe o mestre? Deus falou: a partir de agora sai fora. Quem manda aqui agora é Paulo. Por quê? Porque Paulo se pôs em oração em meio a esta pandemia, em meio a esta crise, em meio a esta loucura. Enquanto estava todo mundo pensando em não morrer, Paulo se põe de joelho e começa a clamar. E a Bíblia vai dizer no 23 que o anjo desce para falar com ele. Ei, existe dois tipos de situações que faz com que o anjo desça. A primeira é brigar para que o teu milagre chegue na terra. A Bíblia vai dizer que quando Daniel ele se dobrou em oração, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, Deus liberou a bênção, mas o diabo impedia que a bênção chegava. Então o anjo desce para brigar com o diabo para que a bênção chegue em Daniel. E a segunda hora a qual o anjo desce é para entregar a bênção. Ele olha para Zacarias dentro do templo e diz: meu filho, tu desceu para entregar o incenso ao Senhor, mesmo a tua mulher sendo estéril, mesmo você sendo velho, mesmo você não tendo condições. Pois bem, a partir de hoje eu desço para te entregar o teu filho João Batista. E tem mais, daqui eu estou saindo lá para Nazaré, porque eu preciso visitar uma mulher, a qual Deus vai gerar dentro do ventre dela aquele que será a minha palavra. Então o anjo ele só desce para entregar a bênção, ele só desce para entregar a vitória, ele só desce para te abençoar, ele só desce para te livrar. O anjo só desce quando se tem oração. O anjo só desceu porque enquanto estava todo mundo louco pensando em morte, não pensava em se relacionar com Deus, Paulo estava dentro do navio dizendo: eu tenho Deus, e se Ele quiser me levar hoje é para a glória dEle, mas se Ele quiser que eu permaneça é para a glória dEle também. E por conta da oração dele, ele entrega o comando do navio para a mão de Paulo. Eu quero profetizar nessa noite: se você voltar a orar, se você continuar orando, se você continuar se alimentando, Deus vai dar o comando do navio na tua mão. Deus vai dar o comando de São Paulo na tua mão. Deus vai dar o comando do Brasil e do mundo na mão da igreja. Pastor, não estou entendendo. Sabe tudo isso que está acontecendo aí fora? Todo mundo está em pânico, mas Deus está dizendo: se coloque em oração, porque eu estou derramando hoje um exército de anjos para lutar com o que a igreja está orando. Eu não vou mais pregar, a hora já se foi. Dentro desse contexto existem 4 âncoras. 4 âncoras dentro desse contexto. No meio dessa navegação, no meio dessa loucura, existem 4 âncoras.
A primeira âncora que Deus quer derramar sobre as nossas vidas hoje é: tem bom ânimo. Eu sei que está difícil. Eu sei que algumas pessoas se perderam. Eu sei que perderam o emprego. Eu sei que perderam dignidade. Eu sei que pai de família está passando necessidade. Eu sei que tem pessoas que estão passando por luta, mas tem pessoas piores do que eu e você. Tem pessoas que, por não ter escola aberta, pastora, está passando fome, porque o filho se alimentava na escola e ela só tinha uma alimentação em casa. Então ela está passando fome. Então, antes de olhar para a sua vida, pensa: tem pessoas pior do que você lá fora. Então tem bom ânimo, continua. Tem bom ânimo, persevera, continua, não pare, não desista. É a primeira âncora. A segunda âncora é orar. Enquanto está todo mundo orando, nós conseguimos passar. Porque a terceira âncora, ela é lançada por Deus. Ele vai descer com anjos sobre esta terra. E o anjo vai trazer o que tiver que trazer, porque Deus não vai deixar ninguém aqui, aleluia, desenganado. Deus não vai deixar ninguém aqui passar por essa situação. Perceba, existem dois fatores, internos e externos, mas nos dois fatores Deus fala. Deus não nos deixa enganar, sempre Ele está nos mostrando. Somos nós que não estamos prestando atenção. Ele vai enviar o anjo. E o quarto, Ele vai dar o controle da embarcação na tua mão. Nenhum fio de cabelo cairá da cabeça, porque o controle da embarcação está na tua mão. O controle da embarcação da tua casa está na tua mão. Nenhum fio de cabelo cai da cabeça. O controle da embarcação dos teus familiares está na tua mão. Nenhum fio de cabelo vai cair da cabeça. O controle da embarcação dos teus pais, dos teus avós, dos teus tios, dos teus irmãos está na tua mão. Nenhum fio de cabelo cairá da cabeça. Por quê, pastor? Porque você está orando. O controle da embarcação no teu trabalho está na tua mão. Não cai um fio de cabelo, porque você está orando. O controle da embarcação da tua escola está na tua mão, porque você está orando. O controle da embarcação da faculdade está na tua mão, porque você está orando. O controle da embarcação da tua rua, do teu bairro, do Brasil, do mundo, está na tua mão. Só depende de você. Eu vim te dizer hoje que só depende de você. É você quem vai trazer a cura para o mundo, porque Deus não vai descer, Ele vai se manifestar em você. Está na tua mão. A embarcação fugiu do controle. Estava todo mundo em pânico, só pensando em trazer, em viver, com medo de morrer. Enquanto estava todo mundo em pânico, Paulo orava. A gente precisa orar. Cadê o áudio?